Boa tarde a todas e todos. Em nome do grupo de pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, e do curso de especialização Lato Sensu em Literaturas Hispano-Americanas, ambos do FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao curso Clássicos da Imaginação Histórica na América Latina. Através de algumas obras e autores paradigmáticos, o curso tem por objetivo oferecer elementos fundamentais na discussão sobre a América Latina, sua condição colonial e de semi-periferia do capitalismo, assim como sua busca por uma identidade cultural, histórica e política. Para isso, contamos com a presença de uma equipe de professores e pesquisadores qualificados que aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada uma das obras e autores. Hoje, teremos o privilégio de contar com a presença do professor e pesquisador João Roberto Maia da Cruz. Ele é professor e pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fiocruz. Professor colaborador no programa de pós-graduação em Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ele é membro do grupo de pesquisa Formação do Brasil Moderno do CNPq. Entre sua obra, podemos destacar que ele é organizador e autor dos livros, em parceria, Estudos de Literatura, Crítica e Sociedade, e Pensar a Loucura, Trilhas Literárias, Culturais, Históricas. Sem mais demora, passo a palavra ao professor João Roberto Maia da Cruz, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado este convite. Boa tarde. Inicialmente, eu agradeço ao Vitor o convite, né? Estou muito feliz, muito satisfeito, né, de estar aqui, muito prazer de estar aqui, para debater num curso. Quero também dar meus parabéns ao Vitor, ao Luiz Montes, pelo curso, né? Muito interessante, muito bom. Bom, só para situar ideias fora do lugar, o ensaio foi publicado pela primeira vez em 1972, em francês, numa revista francesa, L'Homme et la Société, e em 1973, na revista Estudos Sebrap, antes de aparecer em livro, como introdução Ao Vencedor as Batatas, o livro do Roberto Schwartz. Ao Vencedor as Batatas, sobre José de Alencar e Machado de Assis. Para início de conversa, primeiramente, vou dizer o seguinte: esse é um curioso, caso, né, de um título muito bem sucedido, um título que pegou, né? Mesmo quem não leu As Ideias Fora do Lugar conhece essa expressão, né? Então, ela foi muito bem sucedida, e isso também, de certa forma, foi um pouco a sua desgraça, digamos assim, né? Que provocou muitos mal-entendidos a respeito de ideias fora do lugar, né? Foi muito mal compreendido em função do título. Então, em primeiro lugar, para início de conversa, o título é uma metáfora, que nem sempre foi lido assim como metáfora, né? Não se pode interpretar ao pé da letra, literalmente, o título. Schwartz não quis dizer que as ideias liberais têm um lugar e podem, eventualmente, estar fora desse lugar. No sentido estrito, as ideias não têm lugar. Não se pode falar estritamente que as ideias têm lugar, né? Pode-se afirmar que algumas ideias são engendradas, combinadas em determinados contextos, países, continentes, né, lugares, mas não se pode dizer que as ideias têm um lugar estrito, que as ideias têm um lugar determinado. Esse é o primeiro ponto. O ensaio, então, ele tem por objetivo explicar as razões pelas quais as ideias liberais no Brasil dão a impressão de estar fora do lugar. Diga-se que essa expressão, ideias fora do lugar, é do Roberto Schwartz, né? Mas certa compreensão, certa
posição interessada, segundo a qual as ideias liberais no Brasil estavam desajustadas, eram artificiais no Brasil, no país, incompatíveis com nossas relações sociais, que havia inadequação entre as ideias modernas e o Brasil escravista, né? O Brasil com trabalho escravo, era lugar comum muito repisado pelo pensamento conservador brasileiro desde a independência. É óbvio que não interessava a Roberto Schwartz, crítico de esquerda, retomar esse assunto para reafirmar aquele posicionamento conservador, né? Num texto, num outro texto, que não é uma ideia fora do lugar, e retoma o debate, né, o assunto, e diz mais ou menos o seguinte: ora, não seria possível que um crítico literário de esquerda, em plenos anos 70, amigo das vanguardas, avesso a mitologias nacionalistas, voltasse ao debate, retomasse esse debate para reafirmar, para repetir um dos piores chavões, um dos piores lugares comuns do pensamento conservador, do nacionalismo conservador brasileiro, né? Então, interessa ao Schwartz discutir as razões históricas do mal-estar, da sensação de que tais ideias são inadequadas e postiças no país. Esse é o ponto inicial, né? É uma metáfora com que o Schwartz explica um problema, um processo real, um conjunto de problemas que teve vigência particularmente forte no Brasil em determinados momentos. Trata-se de deslocamento de ideologias, transposição de ideias liberais, europeias, né, engendradas na Europa, à realidade brasileira, particularmente no século XIX. Ou seja, discutir o mecanismo de transposição das ideias ligada a peculiaridades da estrutura social brasileira, ligado a um dado estrutural do país. Então, o ensaio, ele procurava fazer a superação crítica do problema que o título aludia com ironia, né? Porque tem ironia nesse título, né? O objeto da ironia é justamente o nacionalismo conservador, né? Que não consegue ver um palmo adiante do nariz nacional. E esse problema que o Schwartz retoma no seu penúltimo livro, aliás, ele retomou esse problema em alguns livros, né, em alguns outros textos, era uma impressão, uma sensação a respeito das ideias modernas bastante difundida no Brasil, em um certo momento, e que talvez existisse também no continente americano, no qual os países foram colônias, né? Cujos países foram colônias. Aqui e ali, quando Roberto Schwartz retomou esse debate, essa discussão, em outros textos, ele se referiu a ex-colônias como o Brasil, sugerindo que talvez esse problema existisse também em outros países do continente. Mas uma coisa que é preciso notar, né? O Schwartz é cuidadoso, né? Eu reli todos os textos em que ele retoma esse debate e vi que ele é cuidadoso. Ele não afirma isso, ele não diz isso categoricamente, que isso é um problema que também se encontra que teria uma generalização. Ele se generalizaria por outros países do continente americano. Ele não afirma isso categoricamente, salvo erro meu, em nenhum dos textos em que volta a essa questão. Sua reflexão é sobre o Brasil, mas ele não se limita a estudar algo específico da vida nacional.
uma singularidade nacional, né? Porque o horizonte último de sua análise é globalizador. Isso é algo muito importante para entender. O crítico é marxista, né? Sua formação marxista o leva a privilegiar, a priorizar a perspectiva de totalidade, a visão de totalidade, né? Portanto, ele arma o problema tendo em vista o movimento global do capital, o movimento global do capitalismo, um sistema transnacional, com base no qual se podem ser pensadas as relações entre periferia e centro, periferia e centro do mundo, ou centro e periferia do mundo, como quiser, né? A reflexão sobre o problema tem que se valer do que o Schwartz denomina linhas abrangentes da história, expressão dele, que não se limitam ao país, pois se trata de processo internacional em que se insere a independência do país. Tem um estudioso recente, que eu li recentemente, chamado Vitor Lage, que ele escreveu sobre as ideias fora do lugar. Ele disse uma coisa interessante que eu gostei. Ele diz assim, que as ideias fora do lugar, esse ensaio, nas ideias fora do lugar, no ensaio, cito, a discrepância brasileira ilumina um processo global. Então, na sua visada dialética, o Schwartz explica que Machado de Assis lida, cito Schwartz, com o modesto tic-tac do nosso dia a dia, mas sempre tem como matéria questões da história mundial. Então, há que se diferenciarem as nações ex-colônias das outras que lhes serviam de modelo, as nações centrais, cujo desenvolvimento as nações ex-colônias, almejavam, né? E essa diferença se devia a condições históricas da periferia do capitalismo, né? A problemas estruturais, a estruturas sociais e econômicas daqueles países, próprias daqueles países que foram colônia, de passado colonial. E, ao mesmo tempo, essa diferença era parte da nova ordem mundial. Schwartz escreve que se trata de dupla inscrição. Partir de uma peculiaridade do país, própria do mundo periférico, e entendê-la dentro do movimento mundial contemporâneo. Esse é o movimento da reflexão dele, né? Ele explica, cito Schwartz, a avaliação da experiência local à luz do presente mundial, mas também vice-versa, a avaliação do presente mundial à luz da experiência local. Ou seja, ver um âmbito através do outro, e a crítica se dá nos dois âmbitos. Entrando um pouco mais no nosso debate aqui, no debate que o Schwartz faz, no Brasil, o liberalismo, ele diz, não descrevia o curso real das coisas, a vida social, o cotidiano. O liberalismo aqui não correspondia sequer às aparências concretas do processo social, às aparências reais do processo social, como na Europa do trabalho livre. E, nesse sentido, era uma ideia fora do lugar. Então, já estamos aqui vendo esclarecendo um pouco o que o Schwartz chama de ideias fora do lugar, né? Ideias que não correspondem, que não descrevem a vida social cotidiana, as relações fundamentais dela, né? Que sequer correspondem às aparências reais do processo social, né? E, em função disso, um olhar de parte da sociedade, sobretudo das elites da sociedade, de que daquelas ideias eram ideias inadequadas, eram ideias artificiais,
eram ideias que não serviam para o país, incompatíveis com o país. Vamos falar um pouco da Europa. Na Europa, houve a passagem do feudalismo para o capitalismo, né? No plano ideológico, nesse contexto de transição à civilização burguesa na Europa, as ideias liberais tiveram como alvo a crítica aos privilégios feudais. O alvo dessas ideias foram os privilégios feudais. Então, são ideias que nascem, cuja origem se dá no contexto do desenvolvimento do capitalismo na Europa e das lutas políticas na Inglaterra e na França. A Revolução Francesa, como todos nós sabemos, teve uma grande importância nisso, né? Então, ideias cuja origem se dá nesse período de lutas contra visões de mundo, estruturas, instituições que sustentavam o chamado antigo regime. Por exemplo, a monarquia, né? o absolutismo monárquico, o absolutismo real, os privilégios do clero e da nobreza, os regulamentos que entravavam, dificultavam a produção e o comércio, né? A favor da liberdade de comércio, da liberdade de trabalho, né? Direitos universais, igualdade perante a lei, formas representativas de governo, né? Propriedade, direito de propriedade e etc. Nós sabemos que ao longo do século XIX as ideias liberais foram utilizadas em diferentes momentos com interesses sociais diversos, né? À medida que o século XIX foi avançando, os interesses do capital foram prevalecendo e o liberalismo perde o seu conteúdo revolucionário, heróico de início, né? Original. Na teoria, então, os direitos são universais, mas na prática prevalecem os privilégios de uma minoria que detém propriedades e poder. Voltando ao Brasil do século XIX, o Schwartz, logo no início do livro, né, logo no primeiro parágrafo do livro, o Schwartz expõe modos diferentes, perspectivas diversas a respeito do problema do desajuste, da disparidade entre a sociedade brasileira e as ideias liberais. O trabalho livre é um dos princípios da ciência, da economia política. Então, o Brasil, com o trabalho escravo, ficava fora dos domínios da ciência. Denuncia um panfleto liberal do século XIX, né, questionando contra, evidentemente, a estrutura escravista brasileira. O jovem Joaquim Nabuco desaprovava, condenava o assunto escravo no teatro de José de Alencar, porque ele dizia que isso, além de ofender o estrangeiro, era uma vergonha, era um motivo de vergonha para nós brasileiros, né? Isso, então, não era um assunto que devia fazer parte de uma obra literária, de uma obra de teatro. Já para os defensores da escravidão, não. São as ideias liberais era que não prestavam, né? As ideias liberais não prestavam justamente porque eram inadequadas à nossa realidade, alheias à nossa vida social. Além de não terem valência, de não terem validade sequer na Europa, porque o trabalhador branco europeu vive na miséria, explorado lá, né? E eram ideias que serviam, que davam cobertura à hipocrisia local, à hipocrisia aqui no Brasil, onde os escravizados eram felizes. Vejam que isso é o que Roberto Schwartz chamou de comédia ideológica, alguns exemplos de comédia ideológica. Eu recomendo muito um livro do Ricardo Salles, historiador,
Nostalgia Imperial, que ele dá outros exemplos tão esdrúxulos quanto a esse que eu acabei de dar, que o Robert Schwartz dá, de comédia ideológica. Então, isso o Schwartz chama de comédia ideológica e a diferencia da que vigorava na Europa. Esclarece que era uma ideologia também na Europa a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei, ideias liberais que se queriam universais, mas que não eram na realidade, né? Com a diferença que lá correspondiam às aparências do processo, as aparências reais do processo, né? O trabalho livre, encobrindo a exploração do trabalho. É a crítica marxista, né? A crítica do Marx, que Marx faz, né? Que desmascara a ideologia e diz, então, que essa liberdade e essa igualdade eram formais, eram meramente formais, encobrindo a desigualdade fundamental, né? E então ideologia como falsa consciência, ou seja, como uma ilusão fundada, baseada nas aparências do processo, né? E que ocultava o que é fundamental na sociedade capitalista, burguesa, que era a exploração de classe, né? A opressão de classe, a exploração de classe, exploração do trabalho. De toda maneira, correspondiam às aparências do processo. É por isso que o Schwartz diz que a falsidade dessas ideias entre nós se dá em outro sentido, que se pode dizer original. Schwartz as chama de ideologia de segundo grau. Ideologias de segundo grau. As ideias liberais aqui não correspondiam à existência, não descreviam a existência, não correspondiam às aparências sequer do processo, mas não deixavam, por isso, de ter vigência. Bem, essa comédia ideológica ou impropriedade do nosso pensamento deriva de certas condições históricas, da situação de um país independente que havia acabado de fazer a independência, sua independência, mas continuou dominado por latifúndios, produtor de produtos naturais para o mercado externo, né? Ou seja, economia agrária exportadora, e que manteve a relação de trabalho escravista, que manteve com a manutenção do trabalho escravo. Então, em nossas relações sociais de base, estruturais, estavam latifúndio e trabalho escravo, combinação que tem um longo curso no país, né, desde a colônia até o fim do Império, e que deixou como todos nós sabemos que vivemos aqui no Brasil, um legado sinistro, né? Concentração fundiária, tremenda concentração de terra na mão de poucos, e quanto ao legado tenebroso da escravidão, uma instituição que durou quase mais de 3 séculos, esse legado que pesa muito ainda hoje em dia, infelizmente, no dia a dia de pessoas negras, de trabalhadores, principalmente. Então, a independência ela foi legitimada por todo um arsenal de ideias liberais, de procedência estrangeira, França, Inglaterra, Estados Unidos, que eram parte de como a nação enxergava a si própria, se constituía como nação independente. Essas ideias eram parte do modo como a nação se constituía como nação independente, de como se formava a nossa identidade nacional. Essas ideias chocavam-se com a escravidão e a defesa da escravidão, sem deixar de coexistir com o trabalho escravo e sua defesa. Então, ideias liberais, modernas, a manutenção da estrutura socioeconômica herdada da colônia. No Brasil, diz a historiadora Maria Odila Leite, era comum proprietários de escravizados se dizerem liberais. Bom, se o Schwartz aponta que as ideias liberais eram impróprias no Brasil já pela existência da escravidão, ele logo esclarece que a escravidão não era a chave da nossa vida ideológica.
A escravidão era a relação produtiva fundamental, de base, né? Assegurada pela força, mas ela não era o nexo efetivo da nossa vida ideológica, da nossa vida mental. Para tratar da vida mental, da vida ideológica do país e descrevê-la, Schwartz coloca o foco no setor da sociedade constituído pelo homem livre, né? Que não é escravizado, mas também não é latifundiário, não é um membro da classe dominante, da classe proprietária. E que de livre tem pouco, na verdade, né? Porque sua situação é de dependência. São esses homens livres que dependem materialmente do favor de quem está acima deles na estrutura social, dos que pertencem à classe dominante. O livro que é incontornável sobre esse assunto é o da Maria Silvia de Carvalho Franco, né? Homens Livres na Ordem Escravocrata, que é, inclusive, uma das referências principais do Roberto Schwartz. Então, é o mecanismo do favor, com suas relações de dependência, de clientela, né, entre a classe proprietária e os homens ditos livres, que é imprescindível para entender, descrever nossa vida ideológica, segundo o Roberto Schwartz, que é uma vida ideológica regida pelo mecanismo do favor. Ou seja, ideias, noções, reconhecimento da legitimidade de certas relações sociais, tudo isso era regido pelo favor. De tal modo, o mecanismo do favor estava entranhado no nosso tecido social. Daí a existência da figura do agregado, né? Que é do sujeito sem posses, ou com muito poucas posses, e que tem que, para sobreviver, para viver, ele tinha que beber da taça do favor. Isso é uma fala de uma personagem do Machado de Assis, né? Ou seja, ele tinha que sujeitar a dependência de um grande, do forte, de uma família abastada, para conseguir sobreviver, né? O agregado, então, é aquele que traz mais fortemente possivelmente, que traz mais fortemente a marca da sujeição, traz mais viva essa marca da sujeição. É um tipo social muito importante na ficção do Machado de Assis, que o Roberto Schwartz vai estudar. O Schwartz aponta o seguinte, a coisa é além do agregado. O Schwartz aponta a generalidade da dependência, do favor, afetando e regendo diferentes setores da vida social. As atividades, as mais diversas, inclusive as profissões liberais, apesar do adjetivo liberais, né? Que podiam ser liberais e corresponder ao qualificativo na Europa. Aqui não, ou não tanto, ou nem sempre, né? Então, não era só o perrapado, mas também o pequeno proprietário tinha que se valer do favor, tinha que contar com o favor, depender do favor, para garantir a sua propriedade. Assim como o funcionário tinha que contar com ele para garantir o seu posto, a sua posição. Schwartz fala de uma generalidade bastante considerável do favor. Administração, política, indústria, comércio, né? Não era só o agregado. Então, é o clientelismo que se refere a uma relação de troca de favores entre indivíduos, né? Em que os indivíduos envolvidos se beneficiam, mas de modo muito desigual. É uma relação de dependência entre patronos e seus clientes. Quem tem padrinho não morre pagão, esse ditado antigo, é um ditado popular que já parece que já existia no século XIX brasileiro, né? Schwartz elenca algumas postulações liberais, né? Princípios liberais, e vai dizer que o favor ele nega uma a uma dessas postulações, desses princípios
liberais, né? O liberalismo diz autonomia da pessoa. O favor diz não, dependência da pessoa. Porque naquela relação de favor, muito desigual, muito assimétrica, né, o lado fraco é um lado muito dependente. O liberalismo diz universalidade da lei. O favor diz não, a lei não pode ser universal. As regras não podem ser universais, porque dependem sempre do jogo de interesses envolvendo os de cima e os de baixo, né? Entre o lado forte e o lado dependente na relação de favor. Em vez da regra, a exceção e etc. O escravismo é a negação completa das ideias liberais. Desmente as ideias liberais com toda evidência. Mas o favor, que também é incompatível com tais, mas o favor é também incompatível com tais ideias, né? O que não impede de coexistir com elas, de combinar, de estar combinadas com elas no cotidiano brasileiro do século XIX. Isso é o que o Schwartz entende como a novidade, diferença, deslocamento das ideias, né? Aqui, o antagonismo entre as postulações, princípios liberais e o arbítrio existe, mas não contam para valer. Deixa eu ver só se eu pulei uma coisa que eu acho que eu talvez tenha pulado. Não. Não. Então é isso. Esse antagonismo entre os princípios liberais quer dizer, não há apenas antagonismo entre ideias liberais e práticas sociais, né? O antagonismo que existe entre postulações liberais e o arbítrio, ele existe, ele é inegável, né? Mas não conta para valer. O liberalismo, então, aqui coexistia com o arbítrio, estava combinado com ele no cotidiano, se adaptava, se ajustava para conviver com posições e práticas sociais de que deveria fazer a crítica, em princípio, e combater. Esse é o ponto que o Schwartz chama tá aí um deslocamento das ideias, né? O deslocamento a gente tem que entender como algo que vai de um lugar para outro, mas é também um desvio, né? As ideias liberais, o funcionamento das ideias liberais, elas tinham que se desviar do funcionamento dessas ideias na Europa para coexistir, conviver, combinar de modo dissonante com as práticas do favor, né? Com o arbítrio. Eu não sei, acho que eu deixei de falar uma coisa. Sim, eu estava dizendo que para entender melhor isso que eu tinha deixado de falar uma coisa. Vou voltar só um pouquinho para que esse argumento fique mais claro. Então, as ideias liberais estavam presentes aqui. Elas davam sustentação aos argumentos, né? Prevaleciam até mesmo nos argumentos. Estavam entre as posições mais avançadas e as pessoas eram as posições mais avançadas, modernas da época, e as pessoas queriam estar antenadas com o avanço contra o arbítrio, contra o atraso, contra a escravidão. Mas, na prática, frequentemente, daquelas pessoas que queriam passar por modernas, avançadas, era o favor que fazia valer, que reafirmava sua lógica e suas noções no cotidiano. Então, a norma burguesa ela é, ao mesmo tempo, acatada e desrespeitada, né? Então, não havia essa oposição
entre ideias liberais e práticas eram acomodadas no cotidiano. Os contrários saíam de mãos dadas, é a imagem usada pelo Roberto Schwartz, né? E o que havia era se produziu, esse antagonismo existe, mas se produziu uma convivência, uma coexistência muito bem estabelecida, estabilizada na vida social, no cotidiano, entre ideias liberais e o arbítrio. O arbítrio, que é o domínio do lado mais forte, próprio da relação de favor, né? Da relação de favor entre os desiguais, que tem domínio, que tem poder, né? Que tem a decisão que cabe ao lado mais forte da relação. Né? Então, essas ideias acabavam, no cotidiano, de mãos dadas com o arbítrio da relação de favor, né? Funcionando, então, de um modo deslocado em relação ao funcionamento delas nas ideias. Era essa, então, combinação estabilizada no cotidiano, mas que não deixava de ser desconjuntada, eu vou falar um pouco disso depois, talvez quando a gente debater, que o Schwartz chama de ideias fora do lugar. Né? Então, aqui, por isso tudo, ideias fora do lugar. É o que o Schwartz entende como ideias fora do lugar. Eu não sei se eu não sei quanto tempo que eu gastei, Vitor. Se eu tenho aí um tempinho para falar uma coisa Ainda rápida. tem, continua, sim, continua, estamos bem. Hã? Estamos bem. Continua, estamos bem. Estão bem? Tá. Sim. Vou falar então, antes de passar, eu vou falar uma coisa também que é importante, a beça sobre essa relação de favor, né? E aí que tem a ver com a escravidão. Ora, na relação de favor, ela tem um nível, por mais desigual que ela seja, ela tem um nível de cumplicidade. Né? Aqueles que participam de uma relação de favor, eles têm um nível de estabelecem uma relação de cumplicidade. Essa relação de cumplicidade do favor só era possível se você não fosse um escravizado. Né? Só era possível se você fosse um homem livre, ainda que pobre. Né? O escravizado estava fora dessa relação de cumplicidade, fora, portanto, da relação de favor, já que a sua condição era imposta pela força. Então, uma coisa que é importante, né, de uma sociedade escravista era que quem participa de uma relação de favor, quem estabelece a cumplicidade, entra numa relação de cumplicidade, de favor, de clientela, não pode ser um escravizado. O que era uma coisa importante, numa sociedade escravista, para o homem, para a parte fraca da relação. Né? Eu, assim, participo de uma relação de favor, né? Eu tenho que me submeter, às vezes, ao favor. Né? Essa relação tem um certo nível de cumplicidade. Ela não é igual, mas ela tem ela não é igualitária, mas ela tem um certo nível de cumplicidade. E isso prova que eu não sou um escravizado, eu sou diferente de um escravizado, que nem isso pode. Já ele está vetado qualquer possibilidade de uma relação de cumplicidade, porque ele é um escravizado e ele está a ele se impõe a força. Vejam, então, isso é importante na reflexão do Schwartz, que tudo numa sociedade como essa, as relações todas, a relação de favor, de clientela, de dependência, de cumplicidade, não se pode entender sem, nem um segundo, sem estar atento que existe uma coisa, uma relação de base, né, uma relação estrutural, produtiva de base, que é a escravidão, né, que dá lastro a essas relações todas, que dá, inclusive, que limita, inclusive, também muito a própria existência desse homem pobre, livre, que de livre tem pouco, e que de livre tem pouco também em razão da escravidão. Bom, assim, para não me exceder mais, eu acho que talvez eu já cheguei aos meus 40 minutos, né, ou talvez tenha passado um pouquinho. É isso, inicialmente.
por isso tudo, espero ter sido claro, ideias fora do lugar. Muito obrigado, João. A ver, já apareci aqui. Bom, muito obrigado, João. Agradeço sua cuidadosa, detalhada, completa exposição sobre esse breve e frutífero ensaio de Roberto Schwartz. E essa sua brilhante exposição sobre o modo que se deu nossa modernização capitalista, né? As contradições inerentes a ela. A primeira pergunta que eu queria te colocar é o seguinte: nós sabemos que, como você falou, entre 1972 e 1973, esse ensaio, que aparece de forma isolada, passa a fazer parte de um ensaio maior sobre a obra de Machado de Assis. Você poderia falar sobre esse episódio? Como é que se dá esse trânsito de um texto isolado que faz esse diagnóstico para uma obra de um dos nossos maiores escritores e talvez a ponta, digamos assim, da nossa biblioteca? Uhum. Pois é, esse ensaio, né, Ideias Fora do Lugar, ele acabou sendo debatido, né, e ganhou uma celebridade considerável, né, às vezes pelos seus mal-entendidos, né, que eu procurei aqui, na verdade, seguindo os passos do Schwartz, desfazer esses mal-entendidos, né? As ideias fora do lugar não são postiças porque estrangeiras, né? As ideias fora do lugar não são fora do lugar porque as ideias liberais têm um outro lugar determinado, né? As ideias fora do lugar não são apenas um disparate, um exotismo, né? Algo sem função, e como muitas vezes as pessoas entenderam assim, né? Então, esse ensaio ele ganhou então um alcance, né, de discussão, de debate muito interessante, em parte pelos mal entendidos, né, mas em parte também pela força dele, né, pela força reflexiva que tem ali no ensaio tão curto, né, porque ele é o primeiro, ele é o texto que abre as ideias, ao vencedor as batatas, né? E que coloca, então, arma um problema sobre o país, sobre estruturas do país, né? Peculiaridades do país, peculiaridades da estrutura social brasileira, social e econômica brasileira, e sobre o mundo das ideias, a vida das ideias, a vida mental. Mas o objetivo do Schwartz era, né, e foi isso, e ele concluiu o seu trabalho, era ver como é que isso se dava no Machado de Assis, né? Quer dizer, o ponto de partida é o Machado de Assis. O Machado de Assis é que levou o Schwartz a pensar o Brasil de certa forma. E ele viu ali que naquele escritor que parecia tão pouco nacional, né, que parecia que levava até, numa leitura equivocada, água para o moinho do conservadorismo, um escritor, um escritor tão refinado, né, que tinha uma ironia, mas uma ironia elegante, né, que parecia tão pouco nacional. Na verdade, não. Era um escritor que lançava um olhar sobre o país dos mais agudos, né, e que quase não deixava pedra sobre pedra naquela sociedade. E o interessante é que e esse trânsito de que eu falei, né, de que o Schwartz sempre, que é uma força da reflexão dele, esse trânsito entre a particularidade local e o sistema mundial, né, é muito forte na leitura que o Schwartz faz do Machado de Assis. Como é que o olhar
lançar um olhar muito poderoso sobre as nossas estruturas sociais, né, e revolvê-las, faz com que o leitor que conseguir perceber isso, vê que a norma burguesa, na verdade tem um olhar também sobre a norma burguesa, né, dentro dessas estruturas sociais arcaicas brasileiras, escravidão, mandonismo, favor, arbítrio, essa norma europeia, com tudo aquilo que ela representa, né, e se quer, pelo menos ideologicamente, como avanço, como progresso, não se realiza. Convive, coexiste com tudo que ela deveria criticar e ajudar a suprimir. E aí, o Paulo Arantes até usa uma expressão que eu gostei, um jogo de palavras, assim, lendo Machado e com essa visão muito crítica sobre a periferia do mundo, né, a gente percebe que as categorias europeias, o progresso europeu, não é lá assim tão progressista. Né? Então, assim, esse conjunto de problemas que diz respeito à formação social brasileira, Vitor, né? O favor, a escravidão do Machado parece que é pouco presente, mas não é. Né? Ela é importante a beça no Machado. Então, escravidão, tráfico negreiro, favor, arbítrio, mandonismo, tudo está presente no Machado. O Machado deu respostas para essas questões, né, na sua obra, ao longo da sua obra. Nos primeiros romances do Machado, que o Schwartz vai estudar, né, na O Vencedor às Batatas, o arbítrio, o favor, a ideologia do favor, a dependência, aparece também ali naquela relação entre umas moças pobres que querem muitas vezes ascender, né, mas têm que beber a taça do favor. Algumas bebem mesmo, outras não querem beber, são orgulhosas. No entanto, tem uma visão ali do favor, privilegiando o lado mais fraco da relação, que acaba não sendo suficientemente crítico naqueles primeiros romances, sobre o favor, sobre aquelas relações de dependência de favor de clientela. O Machado depois, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, na fase madura dele, e também no Dom Casmurro, em que ele coloca como um narrador protótipos da classe dominante brasileira, aí esse olhar sobre aquela relação de dependência, de favor, né, de como é que eu trato o outro, eu trato como é norma burguesa ou não, ou é paternalismo, eu trato o outro como um igual, né, ele é pobre, mas ele é igual, um ser humano como eu, ou não, eu trato como eu tenho que tratar em função da minha posição social, né? Então, isso está lá, esse mecanismo todo está lá, regendo as relações, só que aí de um modo que o Machado de Assis coloca tudo aquilo por terra, né? Podia falar muito mais, mas claro, é um pouco brilhante. Resumindo. João, eu queria te perguntar o seguinte, bom, nós sabemos que o método, vamos falar do método um pouquinho, né? Que o método que utiliza Schwartz para pensar, para armar o problema, conseguiu em seguir a tradição que inclui alguns sociólogos, historiadores, antropólogos, pensadores, filósofos, que formularam essa determinada ideia de formação do Brasil, tá? E que, claro, para Schwartz, isso lhe permitia compreender a relevância da obra do Machado. Tá? Sabemos que, hoje em dia, tem autores que afirmam que, em um país continental como o Brasil, a forma como arma o problema Roberto Schwartz não corresponderia a toda a formação econômica brasileira. Bom, não é meu intuito te perguntar sobre as razões dessas polêmicas, nem quem tem razão, quem não. Mas o que me interessa do ponto de vista do método, você acredita que ainda é válido para entender ou investigar algo assim como uma relação entre literatura e vida nacional? Sim. Eu acho assim, eu vou responder assim, essa é uma pergunta muito grande, né, Vitor? Claro, era Talvez, um comentário a primeira parte só.
talvez que difícil assim eu resumir aqui numa resposta rápida. Eu gostaria, e aí falaria também um pouco sobre essa questão do método do Schwartz, né? Isso que é decisivo para ele, e fazer esse trânsito, né, entre a particularidade, né, de um país periférico como o Brasil para pensar o mundo, para pensar o sistema transnacional, para pensar o capitalismo, né? Eu gostaria, então, de fazer aqui, tentar ser rápido, breve, falar é, desse método do Schwartz, podemos dizer dialético, né, do método dialético do Schwartz, em que o local e o universal são vistos de modo não são pensados de modo separado, né? É pensar um e outro âmbito, né? E as articulações entre esses âmbitos e a crítica incide, então, nos dois âmbitos. Na polêmica com o Alfredo Bose, que ajuda a entender, inclusive, a meu ver, a importância das ideias fora do lugar, como formuladas pelo Roberto Schwartz. O Bose e o Roberto Schwartz, eles travaram um debate com, com muito interesse, cheio de interesse em diferentes textos, né? Em diferentes textos. O Bose, o Bose escreveu naquele Dialética da Colonização, né? Questionando as ideias fora do lugar. O Roberto Schwartz retrucou e teve ainda outras réplicas e tréplicas. Um ponto de discordância, de mal entendido da parte do Bose, que é o seguinte: o Roberto Schwartz nunca disse que as ideias liberais não têm função no Brasil, né? É claro que elas têm função, né? Ideias fora do lugar não significa que elas não têm função no Brasil, elas têm função. Ora, se você considerar que o liberalismo econômico, né, a ênfase na propriedade do liberalismo econômico, ele favoreceu os donos de escravizados, né? Serviu à propriedade escravista. Isso é óbvio, né? Também a liberdade de comércio. A liberdade de comércio foi invocada no Brasil, também é do liberalismo econômico, foi invocada no Brasil para defender o tráfico negreiro. Então, são funções, né? Então, a ideologia liberal, ela teve funções no Brasil, e nesse sentido, ela estava no lugar, estava no seu lugar. Mas se você reparar bem, mesmo assim, eram funções que também tinham muito de anomalia, de aberração, porque na Europa não era a propriedade de seres humanos, né? Aqui era a propriedade de seres humanos. Na Europa não era a liberdade de comércio de seres humanos, né? Aqui era a liberdade de comércio de africanos para serem escravizados, né? Então, já nesse aspecto também, mesmo a função, ela é uma função anômala. Elas são funções anômalas. Bom, aí o Bose, na mesma trilha, ele dirá o seguinte: a partir do século XVI, não é possível, é mais interessante, não é tão importante falar do lugar do lugar da origem das ideias. O mais importante é mais interessante pensar em como as ideias são difundidas. Então, não importa quem da Europa.
é como as ideias são difundidas, né? E como elas são aqui incorporadas, internalizadas, aclimatadas em função dos interesses de classe internos, que servem aos interesses de classe internos, né? Então, assim, em vez do critério da origem, o critério do ajustamento e funcionalidade dessas ideias em relação aos interesses locais dominantes. Então, o Bose acha que com isso ele resolveu o problema, né? Você teria, então, ajustamento, filtragem de ideias e favorecimento dos interesses locais dominantes, da funcionalidade de classe. Touché, pensa Bose, resolveu o problema, não existe excentricidade, não existe deslocamento, não existem ideias fora do lugar. O Robert Schwartz responde da seguinte maneira: isso parece plausível, mas pode não ser, né? O Bose é muito persuasivo, é um grande intelectual, né? E é muito persuasivo. O Robert Schwartz, primeiro, responde da seguinte modo: o Bose quer ignorar um problema que existia no Brasil, que era parte da nossa vida mental, um lugar comum da nossa vida ideológica, que era o fato de que havia uma impressão de falsidade, de artificialidade das ideias modernas no Brasil. Isso não é uma invenção de estudioso brasileiro de hoje. Isso era uma coisa, era um lugar comum da nossa vida mental, da nossa vida ideológica, repetida várias e várias vezes, né, por parte da elite nacional. Bom, não é um problema de jogar fora, é um problema de se pensar, né, e de buscar as explicações. Então, para o Roberto Schwartz, as ideias estrangeiras, importadas, elas podem ser internalizadas, filtradas, aclimatadas e, ao mesmo tempo, parecer postiças, né? E isso se deve, aí eu estou chegando onde mais, tentando responder um pouco do método, né, do Robert Schwartz. E isso se deve do estilo de pensamento e do método. Isso se deve a, a, a disparidades, a diferenciações e disparidades globais, né? Isso se deve a um sistema transnacional. Isso tem que ser entendido de acordo com a lógica global do sistema. O Bose, o Robert Schwartz, então, diz o seguinte: o Alfredo Bose, ele diz o contrário, que ideias funcionais não são postiças, né? E que ideias, então, funcionais não podem levar a um clima de artificialidade, de desconcerto. Só que ele usa exemplos que involuntariamente dão razão ao Robert Schwartz, né? Ao esquema das ideias fora do lugar pensadas globalmente. Num certo momento, o Bose se refere ao Marx. O Bose se refere ao Marx, o Marx falando da plantation americana, né? E o Marx dizia o seguinte: olha, a plantation americana de empresários americanos que são empresários internacionais, que têm ligações internacionais com o capitalismo europeu, sobretudo um capitalismo britânico, então se consideram e são empresários internacionais, mas são escravistas, são donos de escravo, né? E isso, diz Marx, é uma anomalia dentro do sistema, dentro do mercado mundial. É o que o Robert Schwartz, esse é o exemplo dado pelo Bose, é o que o Robert Schwartz aponta. Anomalias, né? Você tem o quê? Você tem propriedades, empresários, mentalidade empresarial, propriedade escrava
assegurada, internalizada, né? Assegurada, compatível com o princípio a ênfase na propriedade, do liberalismo econômico, né? E ainda assim uma anomalia dentro do mercado mundial. Por quê? O mercado mundial baseado no trabalho livre, né? Regra que vinha da Europa, regra que vinha principalmente da Inglaterra, que era o país capitalista mais desenvolvido. Então, assim, e aí é o que eu estou, não sei se eu estou conseguindo te responder, mas eu Sim, quero sim, dizer sim. a validade e a força dessa perspectiva do Schwartz, né, que vê, então, a periferia, no caso, né, a anomalia sendo vista à luz do mercado mundial, né? Ou então, essas questões todas, eu acho que ganham muita força na visão do Schwartz, e está na visão dele sobre o Machado de Assis também, como é que essas questões elas ganham força, elas ganham amplitude, são locais, mas não são apenas locais, elas ganham amplitude vistas nesse plano nesse sistema capitalista mundial, né, transnacional, desigual e combinado, para usar o termo do Trotsky, ou desigual e mal combinado, como eu já li recentemente, né, e que faz com que essas questões ganhem a amplitude que o viés localista do Bose, né, aí fazendo a comparação com o Bose, a insistência na noção de filtragem, a metáfora da filtragem com seu viés localista, né? O que é importante na noção de filtragem? As ideias são filtradas internamente, se internalizam, né? São aclimatizadas para servir ao quê? Para servir aos interesses internos locais dominantes, né? Então, esse viés localista que o Bose privilegia, né, para entender as ideias liberais, como elas chegam aqui, fazem perder de vista um pouco, né, fazem não realçar como deveria o sistema transnacional que explica tanta coisa. Explica periferia, explica o centro, né? Explica anomalia, explica a norma, né? As relações entre essas noções. Excelente, sim, sim. Bom, João, para caminhar já para o final, queria te fazer uma última indagação. Sua explicação é tão rica que abriria caminhos para continuar a conversa. Mas eu queria te fazer postular uma última indagação. Você várias vezes diz, você se referiu em sua explanação, né, sobre a forma como se estrutura a formação no Brasil e essas ideias fora do lugar. Eu leio, várias vezes você se referiu a uma passagem que eu gostaria aqui de ler, que acho que é muito explícita, muito gráfica. Né? Na página 25, né, dessa edição de Ao Vencedor as Batatas, o Roberto Schwartz diz o seguinte, que o Brasil seria um latifúndio pouco modificado, viu passarem as maneiras barroca, neoclássica, romântica, naturalista, modernista e outras, que na Europa acompanharam e refletiram transformações imensas na ordem social, não é? E, como você bem explicita, isso eu acho que, salvando alguns detalhes, tem muito a ver não apenas com o Brasil, mas com a América Latina também. Né? Haja vista o sucesso da leitura do livro nos países hispânicos. O que eu gostaria de perguntar, João, o que o Schwartz sugere é que essas ideias nossas, que vêm de fora, nos colocariam sempre a reboque, né, dessa ideologia que aparece em um segundo grau, como você disse. Você acha que esse diagnóstico de Roberto Schwartz, feito em 1972, como podemos ler isso
em 2024. Você pensa que ainda teimamos em estar sempre a reboque, atualizando, mas sem alterar significativamente a paisagem econômica, social, cultural? Tá? Ou seja, há uma acumulação crítica das ideias do Roberto Schwartz, ou continuamos sempre a reboque dessas novas ideias que vêm de fora? Não, assim, o Schwartz, inclusive essa questão das ideias fora do lugar, né? Até alguns que cobram e perguntam assim, olha, mas é possível ver hoje essas ideias fora do lugar, né? Elas têm existência hoje, assim. Essa questão está presente hoje, como o Roberto Schwartz apontou lá, evidentemente que não, né? Até o Schwartz se pronunciou quanto a isso. Isso é uma coisa que deshistoriciza um pouco, né? O que o Schwartz arma uma problemática histórica muito situada, né? Ela é tão situada que ele está falando de uma certa singularidade do país, num certo momento, né? Que ele tem cuidado, como eu disse aqui, não tem nenhum momento que eu saiba, né, em que ele diz que esse debate das ideias fora do lugar se dá também em outros países da América, do continente americano, que foram colônias, né, e mesmo nos Estados Unidos, né. Ele não diz isso. Ele não diz isso porque o ensaio dele aponta um dado estrutural muito singular do Brasil naquele momento, né? Uma singularidade do Brasil que não é essencial, não é que o Brasil seja essencialmente diferente, é uma singularidade estrutural, né? O modo como o Brasil fez a independência, né? O desajuste que está no cerne do processo de independência brasileiro, né? Que então fez coexistir no país independente, né? Latifúndio, tráfico negreiro, trabalho escravo, arbítrio, clientelismo, e ideias modernas, direitos universais, liberdades, essa coexistência desconjuntada, né? Isso é uma coisa muito forte do Brasil, do modo como o Brasil fez o seu processo histórico de rompimento do pacto colonial, né? Não dá para dizer que foi assim nos outros países, até onde eu sei, não, né? Inclusive mantendo a escravidão ilegal. Eu não sou historiador, mas não conheço nenhum país que manteve durante tanto tempo a escravidão ilegal, porque ela era ilegal, depois, né, da lei de 1831, e continuaram a entrar escravos aqui, a escravização aqui no Brasil era ilegal. Então, assim, tem um lado muito retrógrado da maneira como o Brasil rompeu o pacto colonial, né, mantendo uma, uma estrutura de produção herdada da colônia, né, e mantendo esses horrores todos, que faz com que esse debate das ideias fora do lugar talvez não tenha se dado em nenhum outro país da América, né? O que não quer dizer, por exemplo, que os Estados Unidos não fossem vistos como anomalia também, como eu acabei de citar. O Schwartz cita o Marx, né? Já que era um país capitalista, com capitalistas que queriam modernos, mas mantiveram durante muito tempo, foram dos últimos a abolir a escravidão. Então, assim, as ideias fora do lugar, uma vez o Schwartz perguntaram ao Schwartz que na verdade era a crítica do Carlos Nelson Coutinho,
dizendo assim, não, é verdade, ideias fora do lugar existiam no século XIX, mas no século XX já não, que era uma outra coisa, e você, é verdade, isso o Schwartz, só que deshistoriciza tudo, né? Claro que você tem outras, a sociedade muda, né? E, a tecnologia também de informação muda, né? Como as ideias circulam, mudam, né? E aí você não vai dizer que é a mesma coisa. O que não quer dizer que o país tenha superado os déficits, né? Que o país tenha superado os atrasos em relação a nações mais adiantadas, né? Então, assim, os déficits, né? Os atrasos, o fato de ser um país ainda aquém, né, de outros países adiantados, se mantém, né? É interessante que, se eu tivesse tempo, um pouco mais, eu queria falar, vamos deixar para um outro momento, como é que essa reflexão do Schwartz entre periferia e centro uma reflexão que não tem nada de estático, né? Não tem nada de estático, e não tem nada de cada um desses termos, não é um todo indiviso, não existe uma única periferia e não existe um único centro, né? É interessante como ele tem atualizado esse debate para entender as desgraças do capitalismo contemporâneo, né? E como cada vez menos é possível falar que esses países são modelares, né? Com a crise do capitalismo, você tem hoje uma situação de penúria em grande parte do mundo desenvolvido, né? As periferias dentro do mundo desenvolvido e as dinâmicas cada vez mais atrozes, né? Da competição capitalista, da concorrência capitalista, que vai levando tudo de roldão, né? E vai eliminando e alijando camadas sociais inteiras, regiões inteiras, nos países ricos também, nos países centrais, tornam esses países cada vez menos modelares, né? E até o nosso multissecular desprezo pelos pobres, né, e a iniquidade social, hoje está campeando no mundo, né? Fala-se até na brasilianização do mundo e tal. Agora, isso não quer dizer que as assimetrias entre países não continuem a existir, que não continuem a existir periferia e centro, né? Existem, né? E é claro que esse debate em torno de ideias, né, de circulação de ideias, né, aí mudou muito, né? Mudou muito em relação ao que era o que o Roberto Schwartz refletiu lá no século XIX brasileiro. E também no que ele refletiu num texto que é um texto que retoma, de certa maneira, né, a reflexão dele, Ideias Fora do Lugar, que é o Nacional por Subtração, que é também sobre o movimento das ideias, né? E como esse movimento das ideias ele vai se modificando, né? Ele vai se modificando já no século XX, né? Já no século XX, e você não pode mais falar, e tem um momento que você não pode mais falar e fazer a crítica das ideias que eram feitas naquele período mesmo no século XX. São reflexões assim um tanto complexas que é difícil de a gente resumir aqui, né? Não sei se eu te respondi, mas assim é que é claro que hoje você não tem uma situação que é nada parecido com esse que o Roberto Schwartz analisa na Ideias Fora do Lugar e nem nacional por subtração, né? E nem nacional por subtração, aquela ideia de que vai subtraindo até você encontrar o que é o autêntico nacional, né? Isso está inteiramente fora de horizonte hoje, né? Claro. Ok, então. Bom, João, queria te agradecer em nome do LID, do Grupo de Pesquisa em Literaturas Hispano-Americanas, a sua belíssima exposição sobre esse texto clássico do nosso Brasil e do pensamento latino-americano.
Muito obrigado pela sua exposição. Obrigado, João. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade.